Felipe, treinar é a mesma coisa que desenvolver? Você está perguntando do T&D que a gente atende? Dessa galera aí mesmo, dessa turma aí. Cara, óbvio que não, né? Treinar e desenvolver a mesma coisa? Aonde? Ah, eu tava achando que era, pô. Não, lógico que não. Então Tre- conta pra mim aí, o que que é? Qual a diferença disso? Treinamento e desenvolvimento. Inclusive, isso gera uma confusão muito complicada em projetos de treinamento e desenvolvimento. São coisas diferentes, mas elas precisam uma da outra. Como? Treinar pressupõe que você vai desenvolver o time ou a pessoa em algo que ela já sabe. E desenvolver pressupõe que a coisa ainda não aconteceu, a coisa ainda não existe. E ela precisa ser desenvolvida, ela precisa começar do zero. E um erro clássico em projetos de treinamento e desenvolvimento é confundir uma coisa com a outra. Você pega um time que não tem a capacidade embutida, não absorveu o conteúdo, não foi feito download ainda. E aí você coloca o time para treinar. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque eles vão treinar algo que eles não têm. Aí não faz sentido. Ou o contrário. Colocar o time só para desenvolver e não treina. Eles criam um negócio bom, mas depois que é criado, o projeto é esquecido. O ser humano, ele é um bicho que precisa de constante desenvolvimento, de constante evolução, de constante autoconhecimento. Ou seja, o tempo todo tem que estar evoluindo. O tempo todo. Precisa estar fazendo, porque o cérebro ele vai cansar e a pessoa vai se acomodar. Para que isso não aconteça, você precisa desenvolver e você treina. Aí a pessoa fica tão boa naquilo que ela precisa desenvolver algo novo. Aí ela treina, 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 treina. Aí ela precisa desenvolver algo mais novo ainda. Aí ela treina, 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 treina. Por exemplo, oratória, comunicação, para você poder aprender a falar, a se comunicar melhor. Não adianta você treinar se você não sabe o que você vai treinar. Dentro dos estágios de aprendizado, que eu já trouxe talvez em algum vídeo, mas eu vou falar de novo, existe o incompetente inconsciente, e nós somos incompetentes inconscientes em milhares, aliás, em muito mais coisas do que competentes conscientes. Que basicamente é você não saber que você não sabe. Você que está assistindo aqui, então você talvez seja um incompetente inconsciente em fazer isso aqui tudo acontecer, em gravar o vídeo. Eu vou contar aqui, tem pelo menos uns 18 equipamentos ligados aqui. Você não tem ideia quais são. Não é? Então você é um incompetente inconsciente. O Alvinho, ele é um competente consciente ou um competente inconsciente. Você tem o primeiro estágio que você nem sabe que você não sabe. A coisa é tão longe da sua vida que você não tem ideia que aquilo funcione. Depois que você descobre que você não sabe. Aí você é um incompetente consciente. Você descobriu que você não sabe sobre alguma coisa. E aí você vai para o terceiro nível, que é o do competente consciente. Você decidiu aprender sobre alguma coisa e agora você sabe que você sabe. Você tem consciência disso. E o último é quando você é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você nem sabe que você sabe. Você simplesmente faz. Aí você é um competente inconsciente. E quando a gente fala de desenvolvimento e treinamento, é fazer um entendimento um pouco dessas fases. Em que fase que você ou o seu time está. Hoje eu recebi uma, uma mensagem de uma pessoa que vai fazer um trabalho de desenvolvimento. Vai fazer um trabalho de mentoria, de desenvolvimento. E ela tinha, ou ela tem, conhecimento do que ela não sabe. Ela virou para mim e falou assim: olha, eu tenho muita clareza do meu ponto A, mas eu não sei qual é o meu ponto B. Eu não sei onde eu quero chegar. Beleza, ela já sabe o que ela não sabe, que é o ponto B. Isso é bom. Então ela precisa desenvolver o ponto B, ou seja, descobrir o que ela quer fazer, quais são os desejos, quais áreas da vida precisam de algum apoio e depois disso ela vai treinar para que isso aconteça. Hoje mais cedo, fazendo uma reunião de alinhamento de briefing com o cliente, nós falávamos sobre o desenvolvimento de uma equipe financeira. Olha só que interessante. Um briefing para treinar uma equipe de finanças de uma empresa gigantesca, porque essa área, curiosamente, uma das pessoas da área, inclusive, nunca passou por um team building. Ou seja, ninguém nunca parou para treinar essa pessoa ou desenvolver ela em questões mais soft skills. O que se espera de uma pessoa de uma área financeira é que ela seja muito boa com números. E é comum que pessoas muito boas com números tenham mais dificuldade social. Não é uma regra, mas é comum. E nessa empresa foi a mesma coisa. Então o pedido foi: como é que a gente
cria um momento de descompressão. É um time que precisa levantar a mão muitas vezes para ser o arauto, para ser o mensageiro de notícias não tão boas. A empresa cresce, ela dá resultado, mas não os resultados que foram traçados. E eles têm que levantar a mão, e isso põe uma carga dentro deles. Qual foi o briefing? Qual foi o projeto que a gente começou a desenhar? Poxa, vamos trazer o tema inteligência emocional, que é uma competência, ou é uma série de competências. A gente faz um assessment, entende sobre qual é o cenário do time, desenvolve o que precisa ser desenvolvido e treina o que já existe. Pegou a diferença de treinamento e desenvolvimento? Na inteligência emocional, por exemplo, exercício de empatia. Algumas pessoas dessa equipe, eu estou usando de exemplo, vão ter que desenvolver empatia. Outras já têm um pouquinho e vão ter que treinar um pouco mais. Esse time que desenvolveu, qual é o próximo passo? Treinar. E qual time que está treinando? E qual o passo do time que está treinando? Treinar ainda mais. Quando você começa a entender a diferença de treinamento e desenvolvimento, eu estou trazendo aqui no âmbito corporativo, mas a gente pode levar isso para a vida. O comer melhor. Primeiro você desenvolve a capacidade de entender sobre alimentação saudável, o que você deve comer, e o que atende às suas necessidades de calorias diárias, etc. e tal. E depois você treina isso. Porque basicamente o que eu estou dizendo é, você deseja comer melhor, aí você busca uma ajuda profissional, como por exemplo, um profissional da nutrição, um médico, ele vai dizer o que você tem que fazer. Ele desenvolveu um plano alimentar para você. E a execução do plano alimentar nada mais é do que o treinamento. É um treinamento diário. Nós estamos aqui nesse canal, eu, Alvinho, Carol, a gente está publicando semanalmente conteúdos do MAP. O MAP é um método de alta performance onde você vai se encontrar, que são metodologias de acesso para você acender a luz em alguns cantos escuros da sua cabeça. E quando você executa o MAP, né, eu estava conversando com o Alvinho do tipo, cara, a gente colocou o vídeo 1, vídeo 2, e eu estava numa reflexão que era, cara, todo dia é dia 1. Todo dia é dia 1. Hoje eu fui almoçar com ele, veio a batata frita, pedimos um espetinho e eu me comprometi a não comer fritura. E aí eu falei, Alvinho, come a batata frita aqui. Então hoje é o dia 1. E amanhã? Amanhã é o dia 1 de novo. E depois é o dia 1 de novo. Ou seja, todo dia é um treinamento. Para não me alongar muito mais aqui, o que eu quero deixar claro e explícito para você é: entenda o que tem que ser desenvolvido e treine. Entenda o que você já tem e treina. Porque, olha, isso é uma confusão que as pessoas fazem de achar que tudo tem que ser novo. Ah, eu quero melhorar, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero perder peso, eu quero mudar de carreira, eu quero... sei lá o que você quer. Você quer alguma coisa. E aí você acha que tem que ser tudo novo. Que só pode ser na segunda-feira. Quem falou? Por que você não começa agora? Por que você não treina um pouquinho que seja? Assiste o vídeo que a gente gravou falando do BDNF, do fertilizante cerebral, que basicamente é o quanto que você pode se beneficiar por fazer aquela prancha abdominal, sabe? 1 minuto por dia. O que isso pode melhorar na sua vida? Isso é um treinamento. Você desenvolve a habilidade, você treina. Se você já tem, continua treinando. E aí quando você atingir um platô, aí você desenvolve outra habilidade. E aí depois que você desenvolveu, você treina. E por aí vai. Eu tenho uma dúvida aqui então, Felipe, conforme a gente estava falando aqui. Então, o treinamento e desenvolvimento não existe esse negócio de quem vem primeiro, se é um ovo ou uma galinha. Não tem isso. Não tem. Eu acho que, aliás, é tipo o ovo ou a galinha. Sei lá quem veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Pergunta filosófica. O treinamento precisa do desenvolvimento, o desenvolvimento precisa do treinamento. E quando você vai pensar numa arquitetura de mudança comportamental, o que tem que estar em pauta é a sinergia entre os dois. A sinergia entre treinamento e desenvolvimento, num cenário adequado, faz com que as pessoas submetidas àquele programa evoluam. Faz com que as pessoas submetidas àquele programa passem a ter um novo comportamento. Porque no final do dia, é tudo sobre como a gente se comporta, mais do que qualquer coisa. É isso. E eu vou pedir para você ter um comportamento agora, que é o de curtir esse vídeo, se você assistiu até agora. E outro comportamento é, se você não tiver inscrito no canal, se inscreva. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, escreva aí nos comentários. O que você está treinando? O que você está desenvolvendo? Se estiver ouvindo esse conteúdo nas plataformas de áudio de podcast, dê as 5 estrelas e mande
para alguma pessoa. Eu sei que pode ser chato ficar pedindo isso, mas, poxa, nunca te pedi nada, né? Não custa nada. É isso. Tamo junto. Fique bem. Treine e se desenvolva e treine o corpo, a mente, o coração, o espírito e seja um ser humano agradável para aqueles que estão à sua volta e um ser humano agradável para você mesmo. Valeu, beijo, tchau, fui.